Seja bem-vindo ao Mais Nutri, eu sou Rafael Paulino. O assunto de hoje está presente no nosso dia a dia e por muitas das vezes não damos a mínima importância. Você sabe escolher os alimentos pelo rótulo? Aliás, para que servem todas aquelas informações? Preste atenção no depoimento da Silvana Xavier. Eu sou Silvana, contadora, dona de casa e costumo fazer minhas compras para casa, eu mesma que faço, apesar de eu ter uma secretária que me ajuda muito, secretária do lar, Mas ao ir ao mercado, eu me preocupo muito com relação à validade dos produtos, principalmente daqueles que estão em promoção. Bom, quanto à questão dos rótulos, eu não tenho muito por hábito a observar a questão de fibra, cálcio, sódio, eu não olho essas coisas não. Segundo a legislação brasileira, rotulagem é toda a inscrição, legenda ou imagem colocada sobre a embalagem do alimento. Então, vamos aprender um pouco mais sobre rotulagem com a professora Patrícia Souza. Qual é a importância da rotulagem de alimentos e o que devemos procurar quando estamos visualizando os rótulos? Essa é uma pergunta muito interessante, Rafael. Toda vez que a gente fala em rotulagem, a gente está falando que é informação que a empresa está dando para o consumidor. O consumidor, então, ao ler a rotulagem, ele tem todas as informações daquele produto que ele está consumindo. E quais são as informações mais importantes? Primeiro, a gente tem que olhar a data de validade do produto. Depois, a gente olha a data de fabricação, quando aquele produto foi fabricado. Um outro item muito importante dentro da rotulagem é o lote. O lote é um item importante por quê? Porque se tiver qualquer problema com aquele produto, é a forma que a empresa tem para se comunicar com o consumidor e pedir para que ele não consuma aquele produto seja devolvido novamente. Além dele, tem a informação de quem produziu aquele alimento. Então, o consumidor sabe quem é a pessoa responsável, ou melhor, quem é a empresa responsável pela produção daquele alimento. Seguido disso, tem outros itens importantes que a gente tem que avaliar, que são as informações. Essas informações, elas estão disponíveis em uma tabela e ela vem lá descrito quais são os ingredientes que estão, além da tabela, com as informações de macro e micronutrientes, ou seja, proteínas, carboidratos, vitaminas, alguns minerais como o cálcio e o sódio. Ela vem ainda descrita todas as listas de ingredientes. Então, são itens importantes para as pessoas que têm qualquer problema de saúde. Pensando em ingrediente, então, a gente pode pensar aqui, eu tenho um exemplo aqui que eu acho que fica melhor, fica mais claro para que a gente possa estar entendendo como funciona a rotulagem. Eu tenho um produto que é um leite, eu tenho 2 leites aqui, só que um é 0 de lactose e o outro é um leite integral, ou seja, ele tem presença de lactose. Quando eu avalio isso por uma pessoa que é intolerante à lactose, ou seja, ela não pode consumir um produto que tenha lactose na sua composição. Quando ela olha o rótulo do produto, ela vai identificar isso. Por exemplo, lá na lista de ingredientes, leite semidesnatado, enzima lactase. É uma enzima que degrada a lactose. Então, uma pessoa que tenha qualquer intolerância à lactose, ela pode fazer o consumo desse produto. Então, a informação, o rótulo, traz essa informação para o consumidor. O que seria, então, a informação nutricional que está disponível no rótulo? A informação nutricional é um item dentro da rotulagem extremamente importante, que a legislação preconiza. Por quê? Porque ela diz que a gente precisa, o indivíduo, toda a rotulagem, quando a gente olhar lá a informação nutricional, ela vai estar sempre envolvida para indivíduos maiores de 18 anos que devem consumir em torno de 2.000 calorias. Então, quando você pega a informação nutricional, ela vem descrito lá os grandes alimentos, que a gente chama de macronutrientes, que seriam, então, os carboidratos, que são os açúcares, as proteínas e as gorduras, também chamada de lipídios. E a gente também tem os micronutrientes, que a gente pode englobar aí, na grande maioria das vezes, eu vou ter lá o sódio, que é obrigado pela legislação, e em produtos lácteos a gente vai ter a presença do cálcio. Então, a informação nutricional, ela traz para o consumidor o que ele está consumindo. Segundo a legislação, ela diz para a gente que aquela informação ela precisa estar por porção. Ou seja, ela tem que estar descrita pela porção que a pessoa vai ingerir. Aqui eu tenho, por exemplo, 2 biscoitos. Eu tenho um biscoito recheado de morango e um biscoito fit de morango. Ambos têm o mesmo produto, morango como ingrediente principal. Só que se a gente avalia a informação nutricional do produto, apenas olhar para a informação nutricional, eu vou observar que um produto fit, ele tem em torno de 130 calorias e um produto recheado de morango sem ser fit, ele tem em torno de 141 calorias.
parece pouca coisa, né? A diferença entre um e outro. E aí a gente vai olhar então uma informação importante, que são as listas de ingredientes. Quando eu olho para a lista de ingredientes, uma coisa tem que ficar bem claro. A lista de ingredientes funciona de que forma? Eu sempre os produtos de maiores concentrações, ou seja, aqueles produtos que eu mais utilizei para produzir o meu alimento, até o que ela é sempre ordem decrescente, do maior para o menor. Então é exatamente isso que eu verifico. Quando a gente pensa em biscoito fit, a gente imagina que ele tenha mais o quê? Por exemplo, farinha integral, né? Ou deveria ter só apenas farinha integral. Quando eu olho na lista dos meus ingredientes, eu observo que o meu primeiro ingrediente no meu biscoito fit é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Ué, não deveria para ser fit, então, eu ter maior quantidade de farinha integral? Se eu olhar lá o meu biscoito recheado de morango, eu também tenho como meu primeiro ingrediente farinha de trigo enriquecida com ácido fólico e ferro. Então, o importante não é a gente apenas olhar a informação que está no rótulo. A gente precisa sempre casar essas duas informações. O que está descrito lá, ou seja, a quantidade de proteína, de carboidrato, de sódio, de cálcio, mas também a minha lista de ingredientes. Porque olhando apenas para a informação nutricional, eu posso estar diante de dois produtos que apresentem muita próxima quantidade de calorias ou macronutrientes, mas que quando eu observo então a lista de ingredientes, eu vejo que a lista de ingredientes são completamente diferentes. Professora, referente à rotulagem, é muito difícil para o leigo entender alguns termos, algumas siglas e tudo mais. Então, acredito que é a dúvida de muitos. O que seria a sigla VD%? Muitos me perguntam e não tem esse entendimento. Quando a gente olha o rótulo do produto, a gente tem que verificar todas aquelas informações que eu falei logo no início. Mas na informação nutricional, ele tem algumas informações muito pertinentes para quem está controlando a sua alimentação, para quem tem cuidado com a sua alimentação. Quando a gente olha lá o percentual VD, na verdade é o percentual do valor diário. O que isso significa? Lembra que eu tinha dito logo no início que a informação nutricional que vem nos rótulos do produto é para um indivíduo saudável, acima de 18 anos, que ingere em torno de 2.000 calorias. Então, o que ele está querendo dizer com esse percentual VD é o seguinte: essa porção, eu vou utilizar aqui, por exemplo, o chocolate comum. Eu tenho uma porção que ele considera como 35 gramas, é um tablete, é apenas um pedacinho dele. Ele diz que ele tem um valor energético de 185 calorias. Isso corresponde a um percentual de valor diário de 9%. Ou seja, ele precisa consumir 2.000 calorias. Mas se ele comer um pedacinho desse chocolate, ele está ingerindo 185 quilocalorias, que corresponde a 9% dessas 2.000 calorias. Então, toda vez que a gente observar lá o percentual VD, ou seja, o percentual de valor diário, ele está querendo dizer o seguinte: nessa porção que você está ingerindo, você tem, então, esse percentual nessa porção. Se eu olhar lá, aqui eu tenho um chocolate comum e ali eu tenho um chocolate diet. O meu chocolate diet, ele tem 143 quilocalorias. De novo, numa dieta de 2.000 calorias, nesse caso do meu chocolate diet, ele corresponde a 7% do meu VD. Ou seja, ele corresponde a 7% de 2.000 calorias que eu precisaria ingerir durante todo o dia. E isso, novamente, para o indivíduo acima de 18 anos e saudáveis. Para outros indivíduos, né, adolescentes e crianças e pessoas com algum tipo de doença, existe um cálculo diferenciado, mas a gente está trabalhando aqui com uma população saudável e acima de 18 anos. Né? Olhando esse percentual VD, é sempre lembrar disso. A gente está diante de uma informação que tenha 2.000 calorias que eu vou ser distribuído isso ao longo do meu dia inteiro. 9% se eu comer apenas essa quantidade, um tabletzinho. E se eu comer 2 tabletzinhos? Chocolate é muito gostoso, então eu quero comer mais de um. O que eu posso fazer então? Na verdade, eu vou estar atingindo 18% das minhas 2.000 calorias. Isso a gente faz para tudo. Eu falei de valor calórico, mas eu poderia, por exemplo, trabalhar com proteína, que a legislação diz pra gente que eu devo ter uma ingestão diária em torno de 75 gramas. Se eu olhar aqui para o meu chocolate, eu tenho em torno de 2% de proteína. Então, eu deveria atingir 72 gramas. Aqui, nele, que são quase 2 gramas, eu tenho aí 2 gramas retirada daquelas minhas 75 gramas que eu deveria consumir no dia inteiro. Então, professora, referente a tudo isso que você falou e observando o chocolate que a gente tem aqui, porque dessa forma, assim, com a legenda a gente tem como identificar, mas referente à dieta que o pessoal faz consumindo chocolates diets e tudo mais, tipo, não visando a perda de peso, não querendo ganhar peso, isso é mais indicado para que tipo, que classe da população? Tem alguma contraindicação? A gente tem o chocolate diet, é importante fazer uma distinção bem clara. O que é diet e o que é light? É a primeira coisa.
Um produto diet é um produto isento de alguma substância, ou seja, de algum nutriente. Alguma coisa não vai estar contida nele. Pode ser o açúcar, pode ser o sal. Então, quem determina isso vai ser a indústria. Então, uma pessoa que não possa, por exemplo, uma pessoa que tenha diabetes, ela não pode ingerir açúcar. Então, um produto diet em açúcar, ou seja, ela não vai ter açúcar na sua composição. E aí é recomendável, então, para uma pessoa que tem esse tipo de patologia, ou seja, esse tipo de doença, ela ingerir um alimento diet. Agora, toda vez que a gente altera um nutriente, eu vou precisar, então, acrescentar outro para que eu tenha a mesma qualidade. O que eu digo com qualidade? Ele tem o mesmo sabor, a mesma característica quando eu coloco na boca, ou seja, palatabilidade, uma sensação boa. Então, se eu tiro o açúcar, eu vou ter que acrescentar outro ingrediente. Normalmente, o chocolate diet, eu tenho que elevar a quantidade de gordura. Então, o chocolate diet tem menos açúcar, mas ele vai ter mais gordura. É indicado para qualquer tipo de pessoa? Não. Ele é indicado para aquela pessoa que tem uma restrição a determinado tipo de alimento. Ele pode ser, por exemplo, ser diet em sódio, porque é uma pessoa que tenha problemas com uma pressão alta, hipertensão arterial. Então, eu retiro essa substância e coloco outra substância no lugar, para dar aquela mesma sensação de sabor, dessa forma. Então, ele não é recomendável para todo mundo. Então, o interessante é que o consumo seja feito normal. Por exemplo, a gente poderia comer um chocolate comum, mas sempre olhando o quê? As quantidades ao longo do dia. Eu não necessariamente preciso comer um chocolate diet para uma pessoa que está em dieta. Simplesmente fazer o quê? Uma restrição no sentido de comer na hora certa e na quantidade certa. E vale ressaltar que o diet é completamente diferente do light. O diet eu tenho isenção total, eu não vou ter aquele ingrediente. O light não. O light eu tenho que ter, segundo a legislação, eu posso ter 25% a menos daquela substância. Então, eu vou continuar tendo a substância, só que ela vai estar em concentração menor. Então, uma pessoa que de repente está fazendo uma restrição calórica, ela pode ingerir até um produto light, vai ter uma light em caloria, porque ela pode ser light em outro ingrediente. Mas eu posso ingerir, então, um produto que seja light em caloria. E aí, então, eu vou estar ingerindo um produto com menor valor calórico. Professora, acredito que a explicação desses termos vai ajudar muito as pessoas, porque às vezes as pessoas, os indivíduos, consomem esses produtos que até não sentem gosto, não gostam do produto, até pelo fato da dieta em si. Mas acredito que as suas indicações, explicações vão orientar muito a quem tem essa dúvida na hora de supermercado, fazer uma compra e tudo mais. Quero agradecer, professora, obrigado pelos esclarecimentos e as informações. Eu que agradeço, Rafael. Eu espero ter ajudado e ter ajudado também a Silvana com as dúvidas dela. A partir de hoje, eu tenho certeza que a sua ida ao supermercado será de uma forma diferente, prestando atenção na rotulagem dos alimentos para não se enganar. Gostou das dicas? Não deixe de acessar o blog da TV Uva para mais informações nutricionais. Tchau e até o próximo programa.